Boa tarde. Boa tarde. O amor, a paz de Jesus, a alegria que o Evangelho nos traz, permaneça conosco nesta tarde, nos inspirando, nos iluminando, nos envolvendo todos nesta atmosfera de amor, de paz, de alegria que a espiritualidade traz nestas reuniões. Nós não conseguimos perceber toda a grandeza do que envolve uma reunião espírita, nós não temos aquela mediunidade que nos permite ver toda a vibração amorosa, toda a intensidade deles aqui. Mas felizmente nós sabemos, muitas vezes, saber é muito mais importante do que você ter um contato direto com uma realidade, que nem sempre é muito fácil de lidar com ela depois. Tem pessoas que relatam que depois que tiveram contato com essa vibração tão intensa, tão profunda, muitas vezes é até difícil dar continuidade à sua rotina aqui na Terra. Porque existem alegrias no mundo espiritual, existe uma intensidade de vida no mundo espiritual, para a qual nós ainda estamos nos preparando. Mas nós podemos ter certeza que essa dimensão desse amor profundo, ela existe e nos envolve. E é ela que tem sustentado a nossa existência em todos esses milênios de evolução na Terra. É só um amor muito profundo, é somente uma inteligência perfeita que pôde dar início a tudo que existe. Já falamos sobre esse tema, presença divina, há algum tempo atrás, e aí se alguém tiver interesse nessas reflexões, tenho lá no meu site, tenho nas redes sociais, também no canal do YouTube, essa mesma palestra falada, chamada de Presença Divina, que nos leva a refletir sobre essa grandeza de Deus em nossas vidas. Mas hoje queremos trazer um outro tema, uma outra abordagem, que é extremamente necessária para os nossos dias. Muitas vezes nós queremos consolações, nós queremos algo que nos aqueça o coração, que nos dê muito estímulo para a vida, e isso é muito necessário, mas também há momentos que nós precisamos fazer reflexões um pouco mais sérias, reflexões talvez um pouco mais carregadas de informações que no primeiro momento podem nos assustar, podem nos trazer um desconforto. Mas eu peço que neste momento, se alguém não se sentir tão confortável, lembrem desse amor profundo que nos envolve nesta hora e que nos envolve sempre. Lembrem que nós não estamos sozinhos nessa grande obra de renovação do mundo que começa em nós mesmos. Todos nós estamos muito bem e suficientemente sustentados nessa tarefa de elevação da humanidade. E nós estaremos nesta tarde como alguém que, caminhando numa trilha, não sei se vocês já fizeram esse percurso alguma vez, em meio a uma mata fechada, um terreno íngreme, muito acidentado, cheio de perigos, de desafios, de situações que nos amedrontam, mas quando você termina e completa a sua subida, você consegue observar um horizonte infinito, cheio de belezas, cheio de grandiosidade que nos aguarda. A nossa palestra nessa tarde é um pouco isso. Vamos passar por algum momento, em algumas reflexões que possam representar para nós esse terreno acidentado, temeroso, que nos assusta, mas tenhamos certeza que nós, ao atravessarmos essas reflexões, nós vamos chegar e encontrar essa paisagem deslumbrante. Então, não nos sintamos em nenhum momento presos a nenhum tipo de emoção mais difícil. Aliás, é sempre recomendável que a gente reflita na dor sem passar por ela, para que quando chegar o nosso momento de testemunho, sejamos suficientemente fortes para superar as nossas próprias dores. Nós temos visto hoje, nos nossos dias, muitos desafios, muitos problemas que têm atingido a humanidade. Nós estamos passando por um período muito conturbado da história humana, em que nunca se falou tanto em violência, em maldade, dor, sofrimento, e o mundo parece estar com as suas mãos atadas.
incapaz de ter uma reação positiva, civilizada, verdadeira. E pessoalmente o que mais me atinge é o mundo dito cristão não estar à altura dos ensinamentos do Mestre para o enfrentamento dessas situações. Por isso que nós, espíritas, precisamos refletir muito sobre posturas, posicionamentos, porque nós temos, e não vai aqui nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de orgulho, nós temos um conhecimento um pouco maior do que a maioria dos que se dizem cristãos têm. A nossa compreensão da missão de Jesus é diferenciada, e não é por orgulho que eu falo isso. Os nossos irmãos de outras denominações cristãs, eles têm outros conhecimentos, outras vivências, e muitos deles vivem até mais intensamente a mensagem do Evangelho do que nós mesmos. Mas o que a gente observa é que é uma grande legião de pessoas que dizem seguir Jesus, dizem tê-lo como Salvador, como Mestre, não estão vivendo aquilo que ele propôs. Não aderiram ao programa do Evangelho da Boa Nova. E é por isso que essa reflexão é muito importante para nós, porque nós, como espíritas, nós recebemos o Consolador prometido por Jesus. É muito claro para nós isso. Mas me assusta quando eu vejo o espírita tendo a atitude daquele que desconhece a doutrina espírita e desconhece o Evangelho. Me assusto também quando eu, invigilante, tenho pensamentos, palavras e atitudes que são contrários a esse Evangelho. Porque nós temos essas contradições em nós. Nós ainda estamos nessa grande e intensa batalha de produzir mudanças a partir desse conhecimento espiritual superior. E o mais importante nesta fase é nós ainda não sermos capazes de emitir nenhuma palavra indevida, nenhum pensamento indevido, mas o mais importante é a gente imediatamente ser capaz de reconhecer: espera aí, isso que eu estou manifestando agora não tem a ver com aquele que eu sigo, então eu vou mudar. Porque muitas pessoas às vezes pensam até que não são dignas da doutrina, nem do Evangelho, porque ainda têm sentimentos inferiores, conturbados. Tem notícias que quando nos chegam, a gente fica com raiva mesmo, fica indignado. A gente até pensa o contrário do que Jesus ensinou para a solução daquilo. Mas se nós estamos realmente compreendendo o que nós estamos estudando, nós precisamos imediatamente nesse momento ligar o nosso alarme, a nossa luz vermelha ali piscando, a sirene gritando e dizendo: eu estou em perigo, porque eu estou desviando do caminho seguro que eu tinha escolhido para percorrer. Então as nossas reflexões dessa tarde é um alerta para todos nós, para que a gente possa realmente ter um posicionamento nesse momento da humanidade daqueles que verdadeiramente estão tentando seguir Jesus. É por isso que nós vamos trazer algumas informações que elas nos chocam, que nos trazem muitas tristezas. Mas por que precisamos falar novamente de tanto sofrimento do que se passa em Gaza? Porque vocês percebam que nós já estamos numa outra fase em que a mídia já não fala mais desse problema com tanta intensidade, porque outros problemas surgiram, outros conflitos estão sendo produzidos. Não é nada assim aleatório, não intencional. É tudo muito bem pensado e estudado, para que se traga realmente às pessoas um clima de instabilidade, de medo, de ameaça. Porque o medo, aliás, já falamos sobre ele em uma palestra chamada Não se turbe o vosso coração. Falei aqui mesmo, no Zil da Gama, há algum tempo atrás. Tem lá no site também para depois, se alguém quiser aprofundar nessa questão do medo. O medo, ele é um dos maiores vilões da nossa evolução. Porque o medo, ele nos posiciona muitas vezes em situações de atacar para nos defender
ou de recuar, se fechar e entrar em inatividade. E o espírito, ele paralisa a sua evolução toda vez que ele é tomado em conta pelo medo. E até mesmo no mundo espiritual, o medo é uma ameaça para as coletividades espirituais que estão mais próximas, ligadas à humanidade. Então, tudo o que nós vemos hoje em dia tem esse grande componente de intencionalidade de dominar as pessoas pelo medo. Porque pelo medo você consegue tirar das pessoas o pior delas, muitas vezes. Embora o medo seja um elemento de proteção. Quando eu sei colocar o medo dentro de um papel devido na minha vida, eu tenho ele como um elemento de salvaguarda, de proteção. Então ele é necessário. Mas o medo, quando ele é manipulado pelo outro, quando ele sai dessa naturalidade de instinto de preservação, ele se torna algo contrário a nós. E o que nós vemos hoje nada mais é do que isso. Tanto se censurou determinados grupos por espalharem o terrorismo como forma de medo e dominação. Hoje a gente vê nações ditas civilizadas, ditas democráticas, utilizando o mesmo terror, embora institucionalizado, embora legitimado por pretensos direitos que as pessoas possam ter, e esquece tudo que a humanidade passou há algumas décadas atrás, um período de grande dor e destruição que foi a Segunda Guerra Mundial. Nos parece que todo aquele sofrimento não foi suficiente para imprimir em nós, coletividade terrena, a concepção de que basta de violência, basta de espalhar o medo e o terror sobre as outras pessoas. Mas o que nós observamos é que a intenção é justamente essa. E mais uma vez, com os objetivos sempre mesquinhos do homem de querer reter cada vez mais riquezas, reter terras, territórios, influência econômica. Foi por isso que os espíritos no século XIX nos apontaram que o principal adversário do homem, do espírito em evolução, é o orgulho e o egoísmo. Porque é o egoísmo que nos leva a querer nos apoderar do que pertence ao outro, ou que é temporariamente do outro, porque não existe posse real para nós, nada é realmente nosso. Nada do que é matéria, nós podemos dizer, é meu, é emprestado sempre. E o orgulho que nos leva a sentir agredidos quando alguém nos traz algo que nos incomoda, quando alguém nos tira algo que nos incomoda. Por isso que os espíritos foram tão insistentes em dizer: os maiores adversários eram o orgulho e o egoísmo. E eles continuam sendo. E não foi sem razão que Allan Kardec, quando elaborou aquele capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon no Evangelho segundo o Espiritismo, colocou tantas comunicações dos espíritos. Me parece, a minha impressão pessoal quando eu leio é essa, parecem repetitivas as comunicações que os espíritos falam sobre essa avidez que as pessoas têm pela posse do material. Mas não é. É porque é um dos temas mais desafiadores para o espírito encarnado. É esse apego ao que é material. Por isso que os espíritos insistentemente falaram sobre essa questão de desapegar-se. Porque o que está movimentando toda essa onda de destruição que nós temos no mundo, todo esse flagelo que não atinge, daqui a um pouco nós vamos ver, não são apenas os nossos irmãos palestinos, não são apenas os nossos irmãos israelenses ou iranianos, existem outros povos com grandes problemas e que aí ninguém dá visibilidade para eles. O que move todo esse sofrimento é essa busca desesperada de domínio econômico, de possuir territórios, de estabelecer comércio. E tudo que nós estamos vendo hoje, nesta semana, refletindo sobre o nosso país, é uma disputa essencialmente por questões comerciais. É mais uma vez a nossa ganância, a nossa avidez, eu falo aqui como membro da humanidade. Não é só o de lá, é o daqui também, é de todos nós isso. É essa avidez pelo bem material, de estabelecer domínio, controle sobre aquilo que se produz, aquilo que se gera, que tem levado a humanidade em todo esse processo que nós vivemos.
E nós que somos estudantes do Evangelho deveríamos estar mais atentos a isso, porque é tudo muito claro que Jesus falou sobre esse nosso apego aos bens materiais que gera tanta dor e tanto sofrimento. O Evangelho é muito explícito, não há metáfora nesse sentido. E nós estamos ainda permitindo que coisas aconteçam porque há muitos interesses. Uma nação invade a outra e os outros países ficam passivos, porque tem medo de um confronto militar ou porque tem medo de perder relações comerciais. É isso que a gente observa, porque existem ainda tantos problemas no mundo. E os nossos irmãos continuam sofrendo com muitas dores, muitas dificuldades, com perdas que dilaceram corações, que levam as pessoas a estarem em desespero. E eles continuam a sofrendo, embora a mídia não nos traga essas informações continuamente. Nós temos outros casos, acontecendo no mundo de muito sofrimento. De Gaza, isso aqui já é desatualizado, esse número de 55 mil, já passou isso. Em Israel, 1.620 mortos, também já passou. Na Ucrânia, 57 mil, já passou também folgadamente esse número. Na Rússia, esse número também, embora ele seja discutível, ele também pode ser até maior ou menor, não há precisão desses dados. Mas e o Congo? Alguém lembra do Congo? Uma nação da África que também está com graves conflitos lá, sociais, políticos, de disputas entre grupos que internamente tentam dominar as pessoas. 10.300 mortos, mais ainda. E no Brasil, 38.772 homicídios, até esse número é maior até. Quando a gente vai para os índices, os percentuais, a gente vê, não é um número tão expressivo, é 1%, 0,017%, 0,16%, 0,64%, 0,01% da população. O problema de quem analisa esses números dessa forma como eu fiz agora é a insensibilidade de pensar. Em termos estatísticos, isso é pouco. Para uma humanidade que chegou no estágio que nós chegamos, esses números são absurdos. Eles não são pequenos, embora eu possa dizer que 0,019% é um número pequeno. Não é, porque nós temos meios de evitar tudo isso. Existem para todas as sociedades as possibilidades de mudarem as suas realidades sem precisarem necessariamente as pessoas se matarem. E aí, às vezes, vem essa reflexão. Mas não faz parte das provas e expiações das pessoas? Elas não têm que passar por sofrimentos que muitas vezes têm a ver com o seu passado? Sim, as coisas funcionam assim. Nenhuma das pessoas que estão passando por momentos de dor, de sofrimento, de lutas, estão sendo ignoradas pela justiça divina, por uma grande omissão da inteligência suprema. Os resgates, as reparações, elas se movem na nossa história quando surgem as ocasiões em que aquilo possa ser necessário para a nossa evolução. Realmente, quando alguém passa por um sofrimento muito grande, mesmo que causado pelo outro, não é uma negligência da lei divina. São sofrimentos próprios que o espírito passa para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua transformação. Só que nós não podemos usar essa explicação para tornar os nossos corações frios, indiferentes ao sofrimento. Porque o conhecimento que nós temos, ele deve fazer com que nós amemos ainda mais as pessoas que sofrem. Que nós tenhamos mais compaixão por aqueles que passam por esses momentos de grandes tribulações, de grandes dores, de grande sofrimento. Nós temos que nos compadecer ainda mais por saber que são espíritos que estão passando por provas reparadoras, é verdade? Alguns em grandes expiações, isso é verdade? Porque se a gente for ver a história da humanidade passada, nós vamos ver que o ser humano viveu de uma forma brutal e violenta por muito tempo, já não precisando mais disso. Há muitos conflitos que vêm
desde a Idade Média até hoje, quando o homem já tinha noções de direito, de respeito à individualidade, pessoas que eram conhecedoras do Evangelho praticaram atos absurdos. E seria natural que passassem por grandes provas e grandes lutas no processo de reparação das suas próprias estruturas internas, do seu próprio modo de viver, do seu próprio modo de sentir a vida. Mas o que não pode acontecer é que a gente use hoje esse conhecimento para nos tornar insensíveis e dizer: ah, então está tudo bem, deixa do jeito que está. Porque se a gente entrar nessa situação, nós não seremos os agentes de mudança, primeiro de nós mesmos, depois não seremos os agentes de mudança desse mundo. Embora a gente possa reconhecer que exista uma justiça divina que a tudo preside, é o nosso dever sempre trabalhar pela paz, pelo bem, pelo amor, pela união, pela superação dos desafios, das lutas que a gente enfrenta. Embora a gente saiba que a gente tenha uma vida de provas, isso não significa que a gente tenha que se entregar a elas passivamente, sem ter feito aquilo que é possível ser feito. E é por isso que nós não podemos, simplesmente diante de um mundo com tanta dor e sofrimento, simplesmente dizer: está tudo em ordem. É verdade, está tudo em ordem, gente. Porque é do caos das ações humanas que Deus faz emergir a própria humanidade melhorada, transformada. Mas nesses momentos nós não podemos usar isso ou essa informação como pretexto para simplesmente nos acomodarmos e vivermos a nossa vida confortavelmente, como se outros não precisassem do nosso auxílio. Porque nós também estamos sendo avaliados neste grande processo de transformação da humanidade. Nós também estamos em provas quando está tudo bem na nossa vida e outros sofrem. Quando eu sou saudável e alguém está doente, eu também estou numa prova. Quando eu tenho recursos financeiros e outro está sem comer, eu também estou passando numa prova. Estou passando pela prova desses valores que precisam existir em todos nós, de solidariedade, de amor, de compaixão. Não há uma passagem do Evangelho, não há uma instrução dos Espíritos dizendo: seja omisso, não faça nada, deixa como está. Não existe nada disso. Sempre o que eles nos falam é caridade, caridade, amor, amor em ação. Faça algo, se movimente, busque realizar algo em favor do seu próximo. Então, nesse mundo todo em convulsão, o que nós poderemos fazer? Existem aquelas soluções que nós sabemos todos, da nossa mobilização como cidadãos, a nossa mobilização política, a nossa ação em favor da busca de conciliação, de entendimento, de intervenções, de diálogos. Nós podemos cobrar e exigir dos nossos representantes que nós elegemos que eles tomem um posicionamento em favor da paz em todos os conflitos que surgirem. Hoje em dia eles sabem o alcance que redes sociais têm sobre a população, influenciando as decisões. Se aqueles cidadãos que nós elegemos para representar a nossa nação receberem de nós o pedido respeitoso: fui seu eleitor, gostaria que o senhor tivesse atenção para essa causa, porque o meu desejo como cidadão é este. Quando eles começarem a perceber que as pessoas estão alertas e atentas, eles irão mudar suas posições. Mas não mudam justamente porque eles contam com essa passividade que a população tem, com essa aceitação simples de que as coisas são como são e tudo bem. Por isso que nós que somos elementos que talvez tenhamos um pouco mais de consciência de todos esses processos, precisamos agir ativamente nesse sentido. Mas nós que também somos conscientes de toda a interação que existe mental dos indivíduos que habitam este planeta com os rumos que este planeta tem, nós também precisamos ter uma ação positiva, concreta, no sentido de
não vibrar ódio, não vibrar rancor, não desejar castigo e punição. Quando a gente ouve falar daqueles que fomentam as guerras, fomentam a destruição, eu posso desejar justiça, mas eu não posso desejar que ele seja destruído, que ele sofra. Não posso, quando vem alguém que está criando o mal, eu desejar, Deus, por que esse elemento não morre agora com uma doença bem terrível? Nós sabemos que o que a gente pensa, o que a gente sente, é vibração, é uma força poderosa. A gente modula uma atmosfera psíquica que envolve o planeta a cada pensamento que nós emitimos, a cada ideia que nós acalentamos. Então nós, como espíritas, nós não podemos querer para esse momento do mundo uma solução fundamentada em sofrimento, em dor. Por que eu estarei fazendo? Criando ou alimentando essa onda poderosa, essa atmosfera gigantesca que envolve o planeta, de todos esses pensamentos de ódio, de raiva, de rancor. E eu me alimento dela todas as vezes que eu contribuo com ela. Esse não é um conhecimento que só nós espíritas temos. Todos os estudantes espiritualistas de diversas correntes são unânimes em concordar com essa ideia. O que nós sentimos e vibramos e pensamos envolve intensamente o planeta e interfere nos destinos do nosso planeta. Então nós precisamos o quê? Orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Quem falou isso? Jesus. Nós precisamos orar por aqueles que criam o mal, que espalham a dor e a destruição, para que seus corações sejam tocados. Nós precisamos, nessa hora em que nós ouvimos falar de tantos conflitos, de tantas divisões internas no nosso país, nós podemos desejar a justiça, mas que ela seja exercida dentro das bases do direito, e não daquela lei que Jesus pediu para a gente abandonar ela. Nós já vamos chegar nesse ponto. Eu não posso achar que eu vou contribuir para que o mundo passe para esse estágio seguinte, mundo de regeneração, vibrando ódio, rancor e desejo de vingança. Se eu não mudar isso em mim, eu não estou contribuindo. Ah, mas as coisas não vão acontecer independente da gente? Sim. Mas nós não estamos facilitando para que isso aconteça. Por que o mundo não se transformou como era previsto no final do século XIX? Quando a gente lê as comunicações dos espíritos naquela época, os escritos de Allan Kardec, inspirados nessas comunicações, em que falava de uma nova era, de um novo mundo, por que aquilo não aconteceu? Já chegamos no século XXI e aquelas mudanças não aconteceram. Porque nós mesmos estamos retardando essa transformação. Cada pessoa do planeta Terra que ainda continua preso ao egoísmo, ao orgulho, ao ódio, ao rancor, cada pessoa que se fechou toda vez que recebeu ingratidão por ter feito bem, cada pessoa que deixou e desistiu de se reconciliar, desistiu de perdoar, cada um de nós que fizemos isso nessas décadas todas, somos pessoas que estamos retardando essa evolução do planeta. Estamos bloqueando isso. Porque aquilo que pensavam antes, Deus vai destruir tudo, vai mandar uma catástrofe, vai eliminar a humanidade, Jesus vai vir em toda a sua glória, de uma forma ostensiva, julgar as pessoas, nada disso vai acontecer, gente. Tudo isso foram metáforas que foram usadas numa época para dizer que essa vinda de Jesus não é a pessoa dele em si. Ele precisa vir no nosso coração. Ele precisa deixar de ser um mestre idealizado e ser um mestre efetivo, prático em nossas vidas. Mas, Antenor, o que adianta nós aqui, aproximadamente 70 pessoas? É aquilo que o mestre mesmo falou. É o sal da terra. O sal a gente usa em pequenas quantidades, não é assim? Não pode pôr muito.
O sal, em pequena quantidade, ele muda o sabor, ele dá sentido diferente àquele alimento. É com pouco mesmo que as coisas vão começando. É a partir de pessoas engajadas no bem, sendo elemento transformador no seu meio, que as coisas vão modificando. E assim nós vamos ajudando essa transformação. Enquanto a gente não romper esse casulo do eu que a gente vive, sempre centrados em nós mesmos, nós não estamos cumprindo esse papel de ser o sal da terra, de elemento de mudança, de transformação. Por que não mudou? Porque Deus, no seu amor infinito, vai nos concedendo prazos, vai esticando o nosso tempo, vai nos dando oportunidade, e vai nos alertando e vai chamando, e manda outros emissários virem, reencarnarem e alertar a humanidade para esses princípios. Quantas figuras defendendo a paz, o amor, a união entre as pessoas nós tivemos no século XX? Inúmeros. Que vieram justamente despertar esse sentimento. E nós tivemos alguns progressos. Mas, infelizmente, o egoísmo, ele parece que ele está tendo um recrudescimento, ou melhor dizendo, ele está tendo um avanço novamente. Ele vem progredindo. Ele vem ampliando. Porque as pessoas vão se permitindo a tudo isso. E é por isso que essas transformações ainda não aconteceram. E elas só vão acontecer quando a gente fizer algo a mais do que nós já estamos todos fazendo. Amar um pouco mais, vibrar um pouco mais intensamente pelo bem. A gente não aderir a esses programas de ódio que existem hoje, disseminados nas redes sociais. As pessoas estão conflitando, estão brigando entre si por questões políticas, por questões econômicas que nem afetam diretamente a vida delas. Defendem posicionamentos de alguns como se conhecessem intimamente a intenção dessas pessoas, por falta realmente de conhecimento do processo todo que vive. Então nós estamos num mundo realmente muito desafiador e que vai desencadeando em nós muitas situações perturbadoras, como que nós vamos ver aqui, a indiferença ou omissão, que é isso que um grande número de pessoas acabam vivenciando nesses momentos de muita dor, ou caem no extremo, de absorver excessivamente tudo isso que nós estamos vivendo. Vivem tão intensamente as notícias que acabam se descontrolando emocionalmente. E aí vibram mais medo ainda, contribuindo para todo esse conflito que nós temos no mundo e essa onda de temor que toma conta da humanidade. Então nós precisamos buscar um equilíbrio nessas ações, tendo cuidado com essa hiperconectividade. A gente precisa ser mais criterioso no que nós estamos nos ligando para nos informar. Nós precisamos aprender nessa época aqui urgentemente saber para agir e não para se desesperar. Nós precisamos entender que as mídias, os meios de comunicação têm um grande interesse de nos comandar emocionalmente. Porque eles sabem como fazer isso muito bem, estudam muito bem como fazer isso. Por isso nós temos que ter muito cuidado com toda notícia, com toda a informação que nos chega. Porque ela vem como uma armadilha que captura a nossa emoção naquele momento e nos faz vibrar raiva, medo, rancor, desejo de vingança, ódio por um grupo, e não pela paz que nós queremos. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. Evitar a contaminação, então, do nosso campo emocional. Precisamos preservar esses valores que nós temos aprendido com o Evangelho e com a doutrina espírita. E o equilíbrio, ele é possível através da prece, do silêncio interior, da meditação e do serviço ao próximo. Nós precisamos continuar acreditando no bem e agindo no bem, porque essa é a força transformadora do mundo. E não nos recolher na ilusão de uma vida aparentemente protegida, confortável. Esse é o grande desafio que nós temos todos para esses dias, para essa fase em que nós estamos. Devemos refletir muito
mas buscar inspiração para essa reflexão. Precisamos voltar aos nossos textos que nos consolam, que nos esclarecem, que nos iluminam, para que quando nós pensemos sobre esses fatos, a gente não seja tomado por tanto medo ou por sentimentos contrários ao bem. Precisamos urgentemente voltar até aquela visão do mundo como um verdadeiro cristão tem, de amor, de concórdia, de paz, de união entre as pessoas. É assim que nós precisamos urgentemente agir. Jesus, ele quando esteve encarnado aqui conosco, ele trouxe lições que até hoje nos explicam todo o nosso drama, todos os nossos conflitos, todas as nossas dores. Nós, quando lemos certas passagens do Evangelho, nós pensamos que aquilo diz respeito a uma época, mas não é, gente. Mesmo que ele tenha descrito um fato que ia acontecer historicamente algumas décadas depois, ele estava falando de fatos que são próprios da natureza humana e que eles se repetem ao longo do tempo. Há uma passagem, então, de um sermão profético de Jesus, quando ele esteve visitando o templo de Jerusalém antes da destruição. No Evangelho de Mateus, nós temos este relato. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70, isso aproximadamente uns 40 anos depois da morte de Jesus, um pouco menos, o templo seria destruído. Jesus já sabia que aquilo iria acontecer, por quê? Ele conhecia profundamente o psiquismo das pessoas que habitavam aquela região. Ele conhecia profundamente as motivações das pessoas. Tanto é que tentaram envolvê-lo como um possível líder político. Quiseram muito que Jesus assumisse esse papel de um líder guerreiro que libertasse o povo judeu naquela época do domínio romano. E existiam muitos insurgentes, muitas pessoas rebeladas, querendo se livrar de toda aquela dominação que existia sobre eles. Porque os impostos eram muito altos, as pessoas se sentiam exploradas. E Jesus sabia que toda aquela revolta, todo aquele ódio daquele povo não seria suficiente para vencer um inimigo tão poderoso quanto o Império Romano. E realmente Jesus disse: olha, tudo isso daqui vai ser destruído, tudo isso daqui vai ser ruínas. Isso Jesus diria hoje para todas essas civilizações que se acreditam poderosas, que acreditam ostentar tanto, que tudo isso é efêmero, tudo isso vai acabar em algum momento. Só Jesus podia dizer realmente quando isso aconteceria. Mas nós podemos ter certeza que toda ilusão que o homem cria de poder, de dominação, em algum momento acaba. Isso é muito evidente na história da humanidade. Grandes impérios que dominaram vastas regiões, exércitos gigantescos, eles foram gradualmente sendo substituídos, foram sendo fragmentados, foram perdendo o seu poderio. E toda essa grandeza que as pessoas lutam para manter hoje em algumas nações, ela se perderá em algum tempo. Serão destruídos também, porque virão outras situações. Às vezes não será uma destruição material, mas será uma transformação, uma mudança visceral que vai acontecer nessas civilizações. Tudo é efêmero e passageiro na matéria. E é isso que nos prende cada vez mais a ela, acreditar que é nela que está a segurança. Na verdade, toda a segurança está na nossa realidade espiritual. Porque a matéria ela é efêmera, ela é passageira, ela vai chegar em um ponto em que não mais será nossa, ou nós não teremos mais o domínio sobre ela, como aconteceu com o tempo. Mas Jesus tinha advertido as pessoas no tempo dele sobre aquilo que elas estavam se mobilizando.
Porque desde o tempo de Jesus existiam rebelados que queriam eliminar ali a dominação de Roma sobre Jerusalém. Jesus, ele advertiu as pessoas de que seria inútil lutar com a violência para vencer. E ele fez isso num determinado momento do Sermão do Monte, quando ele disse isso: olha, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É muito claro o que Jesus falou naquele tempo, porque se aquelas pessoas que ouviram isso, ao invés de tentar se rebelar para vencer o dominador, tivessem realmente buscado o caminho da sua própria iluminação interior, de transformarem-se verdadeiramente com a mensagem poderosa que o Evangelho tinha, eles poderiam ter culturalmente modificado muitas situações, eles poderiam ter avançado e disseminado seus próprios valores ao povo dominador. Mas eles preferiram a luta, o confronto, preferiram odiar o inimigo. E como esse inimigo era muito poderoso, foi vencido. E esse próprio inimigo acabou se fragmentando ao longo dos séculos e se perdeu. Não existe mais Império Romano. Levou alguns séculos, mas ele não existe mais. Ficaram algumas pequenas heranças daquilo que ele representou, mas ele não existe mais. Onde estão os guerreiros? Onde estão os soldados? Onde estão o povo que gritava, né? Que legitimava a violência? Estão todos novamente reencarnados em diferentes partes do mundo, passando por grandes provas. Outros já se iluminaram, já transcenderam essas etapas, e são espíritos muito avançados. Talvez alguns sejamos nós mesmos. Estamos aqui ainda tentando entender essa mensagem do Evangelho, de amar o inimigo, de bendizer os que maldizem, de fazer bem ao que nos odeia. Neste momento nós precisamos ouvir essa orientação de Jesus: não odiar ninguém que esteja criando no mundo dor e sofrimento, porque senão nós estaremos presos continuamente a esse ciclo de renascimentos, nessas experiências, sempre que vamos precisar de dor, de luta, de sofrimento, para apaziguar o nosso ódio, o nosso desejo de dominação, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. É hora para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam no Evangelho, de ficarem do lado de Jesus nesse momento. As pessoas tomam posicionamentos nessas grandes polarizações que existem não só no Brasil, mas no mundo todo, e estão todos escolhendo o lado errado. E só tem um lado que vai nos levar à vitória, é o lado de Jesus, é o lado da paz. Da vitória que eu estou falando é a vitória do Espírito sobre a matéria. Porque toda tentativa infantil de reter, de ter, de acumular, ela se perde na morte. Ela se dilui nas vidas sucessivas. A única coisa real que nós devemos almejar e levar conosco é a realização do Espírito. Podemos usufruir, resguardar as coisas temporariamente, mas sem a ilusão de que vamos ter controle sobre tudo. Na verdade, só temos controle sobre a nossa natureza verdadeiramente. Porque o resto nada nos pertence mesmo, nada nós teremos condições de manter.
Então, caso venha a ter situações mais graves na nossa sociedade, não sejamos aliciados a nenhuma ação em favor de violência, gente. Não apoiemos discursos de violência, não apoiemos ideias de revanche, de rivalidade, de ódio. A não ser que a gente queira continuar aqui preso a tudo isso. Se quiser, é um caminho. Mas nós queremos, na verdade, nos libertar. Nós sabemos que o bem vivido, exercido, ele gera para nós sempre consequências positivas. E é ele que vai nos libertar de muita dor e muito sofrimento. Lembrando que o apóstolo João disse, o amor, ele cobre uma multidão de erros. Se nós fizermos realmente o amor surgir em nós agora, não odiando os agentes do mal do mundo hoje, nós estaremos num grande processo de liberação de todo um conjunto de experiências negativas que nós tenhamos que passar. Porque efetivamente o amor vivido, sentido, tem o poder de nos ajudar, de nos libertar do sofrimento. E Jesus disse mais uma coisa importante para esse momento da nossa reflexão, que também faz parte do sermão profético. Logo depois que ele saiu do templo e ele disse que ele seria destruído, Jesus disse assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu lendo isso, gente, me vem à mente muitas dessas situações que nós vimos acontecer, ou soubemos que aconteceu com a humanidade em todos esses séculos. E me vem à memória pessoas, situações, fatos históricos bem recentes também. É muito claro tudo isso. Mas é principalmente sobre a questão de injustiça multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. É exatamente esse quadro que a gente vive hoje, esse amor que esfria no coração das pessoas que leram talvez várias vezes isso daqui, várias vezes ouviram em púlpitos nas suas igrejas, pregações, falando sobre isso, e não entenderam, né, que por conta de tantos problemas que são necessários à evolução humana, vão permitindo que o amor esfrie em seus corações, e passam a odiar, a desejar o mal do outro. Mas só será salvo, e no contexto espírita, ser salvo, não é aquela visão clássica, né, de alguns vão ser destruídos e outros vão para o paraíso. Nós seremos salvos no sentido em que nós não nos contaminaremos com todo esse ódio, com toda essa dor que se gera a partir daqueles que não amam. Nós seremos salvos das nossas próprias lutas, das nossas próprias dores. Nós seremos salvos de provas mais difíceis se nós continuarmos a permitir o amor frio em nós, o amor que se esfria. Nós seremos salvos de uma paralisação da nossa evolução. Por isso que nós precisamos persistir nesse amor que Jesus nos ensinou. Não é ternura, não é carinho. O amor é aquilo que aceita
como é, sem odiar, dando tempo para que aquele ser se modifique. E muitas vezes o ajudando, mas não de forma violenta, de uma forma passiva. O amor nesses dias que o Cristo nos pede a todos é exatamente que a gente não vibre ódio nesses momentos que a gente ouve tantas notícias. É o amor de a gente continuar diariamente cumprindo amorosamente os nossos deveres, nos cuidando, nos protegendo, nos ajudando. A gente silenciando as nossas disputas diárias que nós temos uns com os outros. A gente refletir que aquelas pessoas que nós estamos convivendo talvez estão passando por problemas que nós nem imaginamos. E que elas precisam do nosso sorriso, precisam do nosso abraço, precisam da nossa gentileza, precisam do cumprimento rigoroso dos nossos deveres, de forma correta, amorosa, respeitosa, honrando os compromissos que nos honram. O amor que o Cristo nos pede nesses dias é de nós nos ajudarmos diariamente, cessando os julgamentos, porque é assim que o mundo muda. É quando cada pessoa começa a cumprir o seu papel no mundo. E nós temos um poder sobre essa parte do mundo que nós habitamos. O pequeno espaço que nós nos movimentamos diariamente e as relações que nós estabelecemos é o nosso campo de ação de transformação do mundo. E hoje, interconectados pelo pensamento e pelos meios digitais, tudo que a gente produzir deva ser nesse sentido, de promover união, concórdia, pacificação, respeito, amor às leis justas que já estão instituídas e bem estabelecidas na nossa sociedade. Cumprir realmente isso é amar o próximo. Eu não preciso ir lá e abraçar alguém que fez um grande mal. Basta que eu não o odeie, que eu não fale nada contrário a ele. Isso já é amor. Isso já é o passo para o dia que nós realmente seremos capazes de abraçar o que nos feriu gravemente e perdoá-lo como um irmão. É desses passos pequenos que nós vamos conseguir produzir essa mudança no mundo. Porque não virá ninguém salvar a gente de nós mesmos. Ele já veio, já nos salvou, já mandou o Consolador, já fez a parte dele. E continua insistindo. Amem-se, perdoem-se, se ajudem. Nós vamos ouvir uma música para finalizar essa parte aqui. Embora seja um pedido que se faz nessa música, nós precisamos entender que ele precisa vir em nós primeiro para que esse mundo se mude, se modifique. Divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera.
exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, ilumina consciência e fazer feliz o mundo. E é isso. Nós todos precisamos pedir essa vinda de Jesus para os nossos corações. Que de fato o Evangelho ilumine as nossas vidas. Só assim a gente vai conseguir realmente produzir essa mudança que nós estamos esperando tanto. Que Jesus abençoe a todos, ilumine, dê muita força para esses dias e sintam-se profundamente envolvidos nesse amor. Porque ele é muito intenso, ele é grandioso, ele fará a humanidade vencer de todos os seus desafios. Fiquem na paz de Jesus. Obrigado. Você faz uma vibração de encerramento? Os passistas vão se preparar, aí o antenor vai fazer a vibração de encerramento para a gente. Depois a gente caminha para o passo, certo? Querido mestre, o Senhor ouviu o nosso pedido, o nosso desejo de querermos estar iluminados pelo conhecimento do Evangelho. Nós pedimos, querido Jesus, que todos esses espíritos amorosos, todas essas inumeráveis legiões de espíritos santificados, puros, que eles possam contribuir, inspirando a cada um de nós em nossa mudança. E que todos os nossos irmãos em sofrimento, em dor, em provas de grandes desafios desses dias, que eles possam receber as consolações, possam receber os auxílios que necessitam, e que cada um de nós sejamos dignos de sermos portadores desse auxílio em algum momento. Inspira, Senhor, as consciências dos líderes de todos os países, dos líderes políticos, daqueles que detêm o poder econômico, o poder da informação, que todos possam ser envolvidos, Senhor, por essa onda de amor profundo que nós sabemos que nos envolve, que nos alimenta, que nos sustenta em nossa evolução. Que todos eles possam dar uma chance a mudanças pacíficas no mundo, a uma transformação através do trabalho e da dedicação dele. Nós pedimos, Mestre, que os Espíritos Consoladores possam derramar por toda parte a paz, a esperança, a fé. Que possam ser tocados os corações de todos que habitam este planeta em todas as suas dimensões, para que desperte em nós a compaixão por tudo que vive, Senhor. Para que vejamos como irmãos todos os seres que aqui habitam. E tenhamos a paz como norma de nossas vidas. E leva-nos mais uma vez
em contato com Deus, a inteligência suprema, o Pai e a Mãe amorosos de toda a humanidade, de tudo que aqui habita, de todas as formas de vida, a nos reconhecermos sempre todos como irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois sois vós o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.